Olá, pessoal, gente, boa tarde a todos vocês. E cá estou eu de volta, sumida. Peço desculpa a todos vocês, as minhas queridas e amigos. Eu estava doente, gente. Me recuperei de uma gripe, mas depois peguei uma infecção, não sei de quê. E tive que entrar no antibiótico, na amoxicilina, e depois, sabe que o antibiótico destrói a flora intestinal, né? Aí veio a parte mais ruim da vida, que foi a disenteria. Então, já me recuperei, né? Graças a Deus, hoje estou bem melhor, já estou com força de gravar o vídeo. E agradecer a todos pelas orações, né? As irmãs que estiverem em oração. Eu sou grata a Deus, porque Ele tem nos concedido grandes vitórias, dado graça, né, a cada um de nós. Então, nós estamos aqui para somente ser grata a Deus pelo dom da vida. Nós temos que ser grata a Deus pelo dom da vida, porque, irmãos, é tão ruim ficar doente, é tão ruim ficar sem poder, sem força, né? Pra a gente fazer as coisas que a gente tem costume de fazer. Mas, graças a Deus que Deus me libertou, que Deus me tirou daquele pelourinho que eu me encontrava. Foi uma semana horrível. Depois que eu gravei o último vídeo, adoeci. Parece que veio uma seta em cima de mim. Mas veio uma seta tão forte, assim, valente, que tentou me derrubar. Mas, como diz aquele corinho, que é assim, ele pelejou, mas não conseguiu. Eu clamei por Jeová e foi ele que caiu. Então, que Deus, irmãos, possa nos colocar no lugar certo. Que Deus possa nos dar a coisa certa. Que Deus possa fazer as coisas certas na nossa vida. Porque muitas vezes nós não sabemos. Muitas vezes o que agrada a gente não agrada a Deus. Muitas vezes você está cercado de pessoas que talvez esteja com um sorriso ou com um olhar brilhante para você. Mas lá dentro, lá no fundo da alma, tá negro. Tá te desejando mal, né? Tá querendo ver sua queda, querendo ver sua ruína. Então, nessa tarde, como diz a palavra de Deus, nem tudo que brilha é luz. Nem tudo que brilha é a luz de Deus. Tem muita gente brilhando. Tem muita gente que tem muito brilho, mas não é brilho de Deus, não é o brilho do Espírito Santo, é um brilho ao contrário. É um brilho somente para te atrair, para te tragar, para te devorar, para te destruir. Entendeu? Mas vamos ser gratos a Deus, porque Deus conhece a nossa alma, o nosso coração e sabe quais são as nossas intenções, né? Então que aquilo que a gente não pode, aquilo que a gente não tem, que Deus possa colocar no lugar certo tudo as nossas vidas, né? Porque para que Jesus possa fazer aquilo que somente Ele sabe fazer. Que o Senhor Jesus venha fazer somente aquilo que só Ele pode e sabe fazer, irmão. É como um ferreiro que pega um pedaço de aço e põe no fogo e vai batendo, e ali ele pode transformar numa arte, né? Deus é quem deu o dom ao ferreiro de fazer uma faca, de fazer uma espada. Como é que as pessoas, os guerreiros da época passada faziam as espadas para enfrentar os adversários, né?
iam batendo, ia botando no fogo, iam batendo até afiar aquela espada a ficar a ponto de poder bater uma espada na outra e não se quebrar. Então, que sejamos, irmãos, o escudo da fé numa mão e a espada do Espírito na outra mão, para a gente combater o mal, para a gente desfazer o feitiço, as feitiçarias, as bruxarias. Fala aí em bruxaria e feitiçaria. Eu recebi um vídeo, mas isso aconteceu com pessoas que eu conheço, viu? Agora, dia de finado aí no Brasil, uma pessoa foi ao cemitério. Quando chegou lá, viu que aquela pedra daquela tumba estava quebrada. Então ela chamou a família, chamou alguém da família, e quando a família daquela pessoa que estava ali viram, levantaram aquilo ali, que chamou o pedreiro para pôr outra pedra. Quando levantaram, irmãos, tinha uma coisa feita que fizeram. Eu não vou nem falar o nome, porque você aqui já vai entender o que é que eu tô falando, né? Fizeram uma coisa para alguém. Irmãos, aquilo ali, fizeram o negócio e colocaram correntes e amarraram aquela corrente com cadeado. Viu? Coisa de louco, coisa de gente maluca. Então, aquele negócio que foi feito para aquela pessoa era para destruir a vida daquela pessoa. Era para amarrar a vida dela, era para ela não prosperar, para ela não avançar, para ela não progredir na vida dela. A corrente estava trancada com um cadeado e outras coisas que estavam ali naquele balaio de gato. Então, aquela pessoa que pegou aquilo ali, Deus ainda usou. E ele foi quebrando e quebrou aquele cadeado, arrebentou com aquela corrente. E ele falava, em nome do Senhor Jesus, está desfeito todo o mal. Então, quer dizer, é uma coisa, irmão, que a maioria das pessoas estão vivendo. A vida atrofiada, a vida amarrada amorosa, a vida amarrada sentimentalmente, familiar, profissional, entendeu? Que aquela pessoa tá travada, trancada, que ela não consegue sair de onde ela está. Andar, avançar, por quê? Fizeram algo na vida dessa pessoa para a vida dela ficar atrofiada com aquelas correntes, aquele cadeado. Você já imaginou amarrar uma vida de uma pessoa com correntes de cadeado? O mundo espiritual daquela pessoa estava trancada, estava amarrada, estava bloqueada. Mas Deus permitiu alguém vir aquilo ali para a pessoa chegar e levantar aquela pedra para pôr outra que estava lá dentro do buraco, daquela tumba. Estava lá a arte que um adepto do adversário fez para destruir a vida de outra pessoa. Viu? Mas para a honra e glória do nome de Jesus, aquilo foi desfeito, porque Deus ainda usou a pessoa que não é nem evangélica para descer o cacete ali, a marreta, e quebrou aquele cadeado e aquela corrente, e aquela pessoa foi solta. Eu espero que essa pessoa vá para a igreja, que essa pessoa, que Deus deu essa direção, que Deus deu a direção dessa pessoa. Tenho certeza que chegou o socorro para essa pessoa que estava com a vida destruída. Meus irmãos, todos os homens de Deus no passado passaram por grandes dores, por grande sofrimento, por grandes tribulações. O rei Ezequias, ele sentiu dor, ele sentiu angústia, ele sentiu insurto, ele se sentiu humilhado. O rei Josafá, ele se sentiu angustiado, ele se sentiu insurtado, ele se sentiu que não era capaz de vencer aquela guerra. O rei Asa também pediu socorro a Deus, né? Quantos reis que a Bíblia relata
que eles estavam sendo acurralados, que eles estavam sendo oprimidos, compressivos, né? Estavam numa moinha. Você sabe o que é uma moinha, né? Eu me lembro quando meu pai tinha uma casa de farinha e eles colocavam aquela mandioca numa moinha, numa máquina, e ali triturava aquela mandioca. E depois aquela mandioca passada naquele moinho, era colocada numa prensa. Colocado numa prensa. E ali eles iam torcendo. Ia torcendo aquela prensa, ia torcendo, até sair a última gota de água para aquela massa ir pro forno para virar farinha. Agora você imagina o processo de uma farinha para chegar na sua mesa. Como que não é? Às vezes você nem imagina. Planta-se a mandioca, o pé de mandioca, espera enraizar, espera a raiz crescer embaixo da terra, até a época certa de arrancar aquela mandioca, depois vai para um local. Ali, antigamente, hoje não é mais assim. Antigamente sentava a roda de gente, homens e mulheres, começava a contar anedota, começava a cantar, começava a sorrir, e descascando a mandioca com a faca, tac, para um lado e para o outro. Depois a mandioca era triturada, depois a mandioca era processada nesse negócio aí que eu falei agora, que eu acabei de esquecer. Na prensa. Você já imaginou um ser humano quando está numa prensa? Que é tossido até o última gota de suor, de choro, de lágrima, de angústia, de vetupero, de muita coisa na vida dela. Então, esses homens de Deus aqui, esses homens também eram falhos. Eles não eram perfeitos. Mas eles tinham um advogado fortíssimo, que era Deus. E eles chegaram e pediram socorro a Deus, porque eles diziam que Deus estava entronizado entre os querubins, que só o Senhor era Deus. Para que Deus viesse em seu encontro, para que Deus viesse com a sua bondade, com a sua misericórdia. Então, nesta tarde, eu quero dizer para você que muitas vezes a gente, o capeta, o Satanás dos infernos, ele quer fazer você olhar para os seus erros. Ele quer fazer você olhar para o seu passado. E ele quer tentar convencer você que não adianta você orar, que não adianta você jejuar, que não adianta você falar com Deus. Que não adianta, porque ele quer convencer o pecador que ele está perdido. Que não tem solução para ele. Que ele não tem chance. Você está me entendendo? Mas nessa tarde eu quero dizer para você que assim como esses reis pediram misericórdia a Deus, pediram ajuda a Deus, vamos pedir ajuda a Deus. Vamos suplicar por socorro de Deus. O salmista Davi também fala no Salmo 57, se eu não me engano, ou é 58, que ele fala que eles estão cercando a vida dele, a casa dele, e eles têm dente afiado como dente de leões. São flechas querendo devorar a vida dele. E ali ele está pedindo a Deus, né? Ele está pedindo a Deus que Deus não permita que ele venha a ser atingido por aqueles inimigos que estão ali em volta da sua casa, em volta da sua vida. Então, vamos pedir misericórdia ao Senhor, vamos pedir graça ao Senhor para que ele tenha compaixão das nossas vidas, né? Ele fala assim: Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, em ti me refugio. Na sombra das tuas asas me esconderei, até que passe o perigo. Clama ao Deus Altíssimo, ao Deus que cumpre seus propósitos para mim. Dos céus ele enviará o socorro para me salvar. E envergonharão os que me perseguem. E tem outro salmo que está falando. Tá aqui, ó. Ainda que eles toquem com habilidade, quebra os dentes dos perversos, ó Deus, e despedaça a mandíbula desses leões.
Ele está aqui, ele está dizendo aqui que eles estavam espalhando violência por toda a terra, os perversos, querendo devorar, querendo destruir a vida do salmista Davi. A palavra do Senhor Deus diz em Mateus 8, versículo 26, ele diz: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé? Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar. Houve grande calmaria. Jesus, né, está aqui falando que Jesus acalma a tempestade. Quando ele entrou no barco que estavam os seus discípulos, e de repente veio sobre o mar uma tempestade. Então, muitas vezes, as notícias ruins na nossa vida vêm de repente. As doenças na nossa vida vêm de repente. Você tá tudo bem com você. Às vezes você chega em certos ambientes, quando você sai doente. Eu, na sexta-feira, que sexta-feira agora fez 8 dias, eu cheguei boa no meu trabalho. Boazinha, não estava sentindo nada. E de repente eu comecei a sentir o corpo desfalecido, comecei a sentir as forças acabando, comecei a sentir o corpo febril, comecei a tremer como se eu tivesse com febre, que eu não via a hora de terminar o meu trabalho, eu já não estava mais nem me segurando em pé, e pedindo, e clamando e suplicando a Deus a misericórdia para que eu terminasse o meu trabalho. Irmãos, e daí para frente eu caí doente, entendeu? Foi que veio de repente em cima de mim uma coisa maligna, uma coisa perversa que tentou me destruir. Mas aqui o Senhor Jesus clamando, eles clamaram ao Senhor, os discípulos, dizendo: Senhor, salva-nos, senão vamos morrer. E muitas vezes nós estamos como esses discípulos aqui, com medo da tempestade, com medo da doença, com medo da crise, com medo da redução de funcionário das empresas que está acontecendo, os cortes que estão havendo. A redução da eletricidade, a redução de gás, a redução de tudo que está acontecendo no tempo. E muitas vezes nós estamos aqui como os discípulos foram acordar o mestre, porque pedindo socorro com medo de perecer. Muitas vezes nós sabemos e falamos e dizemos e afirmamos que estamos com Jesus e que Jesus está conosco. Mas quando o vento bate na proa do barco, a gente quer morrer. A gente pensa que estamos sozinhos. Os discípulos estavam com Jesus ali, mas os discípulos esqueceram quem estava com eles. Muitas vezes nós esquecemos quem está conosco. Muitas vezes nós esquecemos que nós somos filhos de Deus, do valente. Que ele, quando vem como um touro selvagem. Por que vocês estão com medo? Muitas vezes a gente fica com medo. Medo de tudo. Medo de perder. Medo de largar. Medo de assumir o que somos, o que estamos fazendo. Medo de sermos criticados, de sermos rejeitados, de sermos apredejados. Medo de muitas coisas na nossa vida. Mas Jesus disse para aqueles homens: como é pequena a vossa fé. Quantas vezes a nossa fé falha? Quantas vezes a nossa fé é paralisada com o temporal que vem na nossa vida? E muitas vezes nós estamos sendo vítimas de olho grande, de inveja, palavras contrárias, coração seco de ódio, pessoas que não têm amor, que não sabem amar, que não sabem se entregar, que não sabem dar o que tem. Irmão, eu vou te dizer uma coisa: no dia que eu morrer, no meu caixão só vai meu corpo. Nada que eu tenho aqui em cima dessa terra vai me acompanhar. Porque eu não tenho nada aqui. O que Deus me dá não é meu. Deus, ele me ensina a semear. Entendeu? Porque nós temos que aprender a deixar legado
quando nós saímos dessa terra. Nós não vamos levar casa, não vamos levar carro, nem um anel vai no dedo, nem um relógio. Olha que eu amo relógio, eu tenho uma coleção de relógios. Nada do que está aqui sobre mim vai entrar no meu caixão. Até a roupa, que quando a gente morre, até a roupa não é a gente que escolhe. É quem fica, é quem vai escolher que roupa que você vai ter que vestir. Você tá vendo aí como é que é o negócio? A gente nasce nu e morre nu, sem nada. A gente chega sem nada e vai sem nada. Tudo fica aqui. Então, pra quê? Orgulho, soberba, ódio, fazer obras malignas contra guerra contra o outro, famílias em guerra, disputas, um batendo o pé contra o outro, vamos ver quem vence. Aí no dia que um morre, vai chorar em cima do caixão. Irmãos, vivemos o hoje, nos damos hoje, nos entregamos hoje, vencemos hoje, não deixamos para amanhã o que se pode fazer hoje. Deus, ele diz, eu sou a porta e bato. Se alguém abrir e deixar eu entrar, eu vou entrar. Zaqueu estava lá em cima da árvore, mas Zaqueu queria que Jesus o visse. Você quer que Jesus te veja? Faça alguma coisa. Faça alguma coisa para ele te ver. Faça alguma coisa. Não fique fazendo as coisas publicamente, achando que as pessoas vão te enxergar e vai te reconhecer, não. Faça ocultamente a bondade de Deus na sua vida, na vida do próximo, que aí sim Jesus vai te enxergar. De longe, ele te vê você no meio da multidão, porque nós somos reconhecidos no reino de Deus pelas sementes que nós semeamos. E o inimigo sabe que na menina dos olhos de Deus ele não pode tocar sem permissão de Deus. Vê se ele tocou em Jó sem a permissão de Deus. Não tocou. Tocou porque Deus permitiu. Tocou porque Deus deixou. Então ele só toca na menina dos olhos de Deus se houver permissão de Deus. Se não houver permissão de Deus, ele não toca. Ele não lhe destrói. Porque Jó disse, ainda que a árvore seja cortada no tronco, no cheiro das águas, ela vai brotar. A água do Espírito. Quando nós estamos na sequidão, no deserto, que nós sentimos o cheiro das águas, a gente brota, a gente é renovada, a gente é erguida, a gente é levantada. Eu quero que você seja abençoada, que você seja um vencedor, que você possa andar de cabeça erguida, que você venha progredir, que você venha prosperar para a direita, para a esquerda, que aonde os seus olhos alcançar, você alcança as suas bênçãos. Não se importe com os cortes que está tendo nas empresas. Não se preocupe com os rumores. Não se preocupe com a redução de água, de luz, de coisas materiais, não. Não se preocupe. Se a sua vida não houver regação espiritual, não vai te faltar nada. Deus usa até quem tem. Deus usa quem Ele quer. Ele não usou os corvos para alimentar Elias, então por que vamos temer com o que está acontecendo no mundo? Os problemas são global, são universal. Muitas vezes verbalizamos que é só o Brasil que está em crise. O Brasil está em crise por causa do governo. O Brasil está em crise por causa disso, bota a culpa em alguém. Não é só o Brasil, é universal. A crise, a guerra, a fome, as pessoas desabrigadas, as pessoas dormindo na rua, as pessoas pedindo dinheiro para comer. Então, em toda parte do mundo existe crise, existe guerra, existe rumores, existe tempestade. Mas se aquele que acalma o vento e acalma a tempestade está conosco, por que nós vamos ficar preocupados? Deite e durma.
O choro pode durar uma noite, mas a alegria chega pelo amanhecer. Deus te abençoe, te guarde e proteja. Que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente, descanse. Descanse. Porque quem cuida de mim, de você, não dorme. Deixa Deus fazer no tempo dele. Deixa Deus agir na hora dele. Deixa Deus fazer como ele quiser. Que Deus nos coloque no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Que Deus abra as portas certas para você. Que Deus mande o seu marido certo para você. Para você não estar pensando, será que é aquilo? Será que é aquele? Será que é aquele? Não. Deixa Deus fazer. Deixa Deus trazer. Viu? Que Deus vai trazer para você. Botar de frente para você. Porque Deus não é cego. Deus não é surdo. Deus não sofre de esquecimento, de apagão. Muitas vezes nós damos apagão, sabia? Muitas vezes você está no lugar e foge de onde você está. Deus é bom todo tempo, gente. A gente não precisa de moleta, não. Nosso Deus não tem moleta, não. Muitas vezes a gente quer uma moleta ou um amuleto, achando que vai nos livrar disso, daquilo. Não. Só quem nos livra de tropeçar com nossos pés em pedra é o onisciente, onipresente, onipotente. Que Deus nessa tarde faça resplandecer sobre você a luz do Espírito Santo. Que Deus afaste da sua casa, da sua vida, do seu trabalho, das suas finanças, do seu relacionamento, do seu casamento, do seu lar, dos seus filhos, aonde quer que estejam, a presença do Espírito Santo, a luz que chegou naquele dia para Maria. Aquela estrela que guiou os magos até a manjedoura onde estava Jesus. Que essa luz, essa estrela possa nos guiar, possa nos dar direção, definições. Saia do animato. Deus vai pegar você e botar você no lugar de segurança. Pai, guarda, protege, defende, esconda na fenda da rocha, no teu esconderijo. Porque tu és o dono do ouro e da prata. Livra da assolação, da assombração, da feitiçaria, da bruxaria, da macumbaria, de tudo que o adversário tem tramado, projetado, tem induzido alguém a tentar fazer o mal contra as nossas vidas. Que esse mal nessa tarde seja retrocedido para as profundezas do mar do esquecimento. Que tudo que estiver trazendo peso, dor, angústia, sofrimento, tortura na sua vida, eu dou ordem para que se retire da sua vida e seja precipitado agora no mais profundo do mar do esquecimento e fique lá adormecido para todo sempre. Que Deus lhe guarde, que Deus lhe proteja, que Deus abra as portas de emprego, não importa se há crise, não importa se há dificuldade, Deus vai abrir porta no meio da crise, Deus vai abrir porta no meio do deserto, Deus vai chegar com cura, Deus vai chegar com milagre para você. Não se preocupe, porque quem cuida de você já disse que não dorme. Os leões que estavam na cova dormiu, porque quem mandou os leões dormir foi Deus. Para Daniel não ser devorado. E nessa tarde, Deus está dizendo que vai botar os leões para dormir. E você pode dormir tranquila. Eles não vão te devorar. Deus vai botar os leões para dormir. Porque nós somos filha de um Deus que se chama Leão da tribo de Judá. Emanuel, Deus conosco. Ebeneze. Ora vem, Senhor Jesus. Eu te abençoo. A bênção que eu busco a Deus para mim, que transborde sobre a sua cabeça, sobre a sua vida. Que Deus alcance os que me amam e os que não me amam. Também Deus alcance e abençoe essas pessoas nessa tarde com rica bênção. Que elas sejam alcançadas e sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. E até amanhã, se assim Deus me permitir. Amém, gente? Não fiquem tristes, não desanimem. Continue clamando como o rei clamou. E assim sucedeu que ele foi vencedor. Nós também seremos. Mas muitas vezes a gente esquece de pedir socorro a quem pode dar socorro, que é Deus. O socorro vem do Senhor
que fez os céus e a terra. Amém, amém, amém.